Oi, pessoal. Então, eu sou mãe de primeira viagem e com bastantes dúvidas e resolvi partilhar esse vídeo com vocês a respeito do meu parto normal com anestesia epidural. Então, aqui na França é comum que a gestante, né, na hora do parto, ela receba a anestesia epidural. Então, meu parto foi mais ou menos assim, era de sábado para domingo, do dia 8 para o dia 9, então, 2 horas da manhã, a minha bolsa estourou, e assim, por inexperiência, lógico, por ser o primeiro filho, e eu tava com muito medo do parto, então, imediatamente a gente foi pro hospital e chegamos ao hospital às 3 horas da manhã. Eu moro a 17 quilômetros do hospital, mas até que eu peguei as malas, essas coisas, então chegamos lá às 3 horas da manhã, com a bolsa estourada. A enfermeira de plantão me avaliou, né, e eu não tinha nada de dilatação, nem 1 centímetro. Então, eles me prepararam, né, inseriram o cataté na minha veia, não sei se é assim que fala, e me encaminharam, eu e meu marido, né, para um quarto para que a gente ficasse até que as contrações começassem. Quando elas começassem a se intensificar, que a gente descesse, né, porque a gente estava no andar de cima, e a gente descesse e que eles iam preparar a sala de parto e eu ia ficar sendo monitorada, eu e o bebê. E aí isso era de 4 para 5 horas da manhã, até que a gente eu fui avaliada e eles encaminharam a gente e tal. Eu não consegui dormir, lógico, porque eu estava muito nervosa, meu marido também não. E quando foi cerca de 6 horas da manhã, as contrações começaram, e aí elas foram ficando um pouquinho mais forte, e então eu com muito medo do parto, muito medo de sentir a dor. Foi 7 horas da manhã, a gente desceu, e elas avaliaram e eu tinha somente 1 centímetro de dilatação. Então, nesse momento, eles me sugeriram me ofereceram se eu queria receber naquele momento a epidural. Então, eu não quis receber. Por quê? Porque, assim, eu escutei alguns relatos de mães, assim, que conheço aqui, e disseram que, se você receber a epidural muito antes, quando chegar na hora do parto mesmo, você vai sentir toda a dor e tal. Então, eu pensei assim, já que é mais suportável a dor no início, né, eu deduzia, e então é melhor eu esperar mais um pouco e receber a epidural depois. E assim eu fiz, então eu não quis receber a epidural imediatamente. Então a enfermeira me falou o seguinte, falou assim, olha, você vai demorar umas 14 horas para você ter a bebê, porque é seu primeiro filho. Normalmente é umas 14 horas ou mais. Então eu fui pro quarto e eu pensei, a cada 1 hora, que normal, eu vou dilatar 1 centímetro. Só que as dores foram intensificando, as dores é uma cólica, como se fosse cólica menstrual, só que mais intensas. E aí eu fui intensificando e muita vontade de ir ao banheiro toda hora, toda hora. E aí eu falei com meu marido e eu me sentia muito frágil por aquele momento. Eu me sentia muito frágil de não conseguir aguentar a dor, porque para mim já estava muito intensa. E eu pensei, falei, nossa, tem 1 hora só que eu tô aqui, então eu devo estar com 2 centímetros só, e as dores são muito intensas até chegar aos 10 centímetros. Mas eu pensei, quando chegar aos 5 centímetros, eu peço a epidural. Só que aí foram intensificando, em questão assim de meia hora, já tinha intervalos bem curtinhos, né, das contrações. E aí eu falei com meu marido, procura anestesista que agora eu quero a epidural. Então, por mais que eu pensasse assim no meu consciente que eu estava somente com 2 a 3 centímetros, eu já queria a epidural, porque para mim já era uma dor muito forte. Só que nesse dia teve uma emergência e o anestesista, ele estava nessa emergência, então só tinha um anestesista de plantão, então ele não pôde vir me atender. E eu fiquei com aquelas dores, e em questão de 1 hora eu já não tinha mais intervalo
de contração, e eu pensava, falei, isso é coisa da minha cabeça, que eu tô com muito medo, então, por isso que tá intensificando muito, muito, porque tinha duas horas e meia só que eu estava na sala de parto, então eu falei, não tem condições de eu ter dilatado tudo. Então, até que o anestesista chegou e preparou a epidural e aplicou a epidural em mim. Já tinham 3 horas já que eu estava na sala do parto e realmente eu não me controlava. E aqui os franceses, eles não gostam que você grita, eles não gostam que você fala alta. Então, assim, foi bem tenso nessa parte, porque eles tentavam me controlar, eles pediam para que me controlasse, mas como eu estava com muito medo do parto e estava sentindo muita dor, então tinha hora que realmente fugiu um pouquinho de controle. Não que eu fiz escândalo, lógico que não, mas eu falava que estava doendo muito as contrações. E aí o anestesista ele aplicou a epidural em mim, né? Ele aplica uma anestesia local na sua coluna vertebral, né? Eu fiquei sentada, um pouco inclinada, aplica a anestesia. E depois ele vem com, eu não sei, eu não sou profissional da saúde, sou uma mãe que estou compartilhando a experiência. Então ele vem com tipo uma mangueirinha fininha assim e insere em você e ali você fica uma mangueirinha onde ele coloca a anestesia e ele te dá um aparelhozinho que você controla que se caso você tenha contração, você começar a sentir as contrações de novo, você pode dosar a anestesia e para imediatamente a dor. E foi assim, foi imediatamente parou a dor. E minha dúvida era o seguinte, o que você sente com a epidural? Você tem movimento? Você pode movimentar o corpo? Você fica imóvel? Então, a epidural você tem todos os movimentos do corpo, sua perna, você movimenta a sua perna. A única coisa que você não sente mais é a contração no abdômen. Isso aí você não sente mais e é imediatamente. E aquilo para mim foi um descanso. Nossa, mãe, foi assim, foi rapidinho, sumiu a dor. E aí, depois que ele aplicou, então a enfermeira veio e me avaliou, né? Me avaliou e viu que eu estava totalmente dilatada. Então, assim, ela falou que é bem raro, mãe de primeira viagem, né? Pelo primeiro filho, a dilatação acontecer tão rápido. E a minha, em 3 horas, eu dilatei toda. Então, eu já estava pronta para o parto. Só que a minha bebê, ela não encaixou. Então, isso eu já sabia desde a 38ª semana. E eu já estava, né, quando eu ganhei a bebê, o dia que eu ganhei a bebê, eu estava fazendo 40 semanas de gestação. E a bebê não descia. Então, como o parto seria o mais natural possível, né, que é um dos 10 melhores hospitais da França, foi esse que eu tive a bebê, e assim, eles fazem parto humanizado. Apesar de que você recebe a epidural, o parto é humanizado, que é aquele que pensa na mãe e no bebê. Então, nós fizemos o plano de parto e eu pedi para que não me cortassem e nem não fizesse episiotomia em mim, se possível, né? Só em último caso mesmo, e não usasse nenhum aparelho para poder puxar o bebê, né? E então assim foi. Então eles me colocaram, fizeram, como eu tinha todo o movimento do corpo com a epidural, então eles me colocaram em várias posições para ver se a bebê ela descesse. E assim eu fiquei 3 horas assim, né? Isso já era 11 horas da manhã, 10 a 11 horas, e eu fiquei e a bebê não descia, a bebê não encaixava. E eu tinha muito medo de que o meu parto pudesse se tornar uma cesariana por causa da recuperação. Então, se eu não queria que ter uma cesariana só em último caso. Então, a enfermeira me falou o seguinte: você vai ter meia hora comigo, como é a enfermeira que faz o parto, então meia hora. Se em meia hora ela não conseguisse fazer o parto, eles chamariam
o médico e o médico faria a episiotomia. Se na episiotomia não tivesse jeito, então partiria para uma cesariana. Então eu tinha muito medo, eu já estava com muito medo do parto, eu fiquei com mais medo ainda de que pudesse acontecer até chegar na cesariana. Quando foi às 2 horas da tarde, então veio uma equipe e meu marido sempre acompanhando, sempre do lado, e aí eles começaram a fazer o parto. Só que como eu recebi a epidural, eu não sentia contração nenhuma. Então, assim, eles monitoravam a minha contração através do aparelho e mandavam eu fazer força. Só que como não estava funcionando, o que eles fizeram? Antes do parto, eles pegaram e aplicaram, eu não sei o nome, né? Quem souber ajuda aí, mas eles aplicaram um remédio que tirou o efeito da epidural para que eu conseguisse sentir as contrações para eu fazer força, senão a bebê não nasceria. E assim, eu tenho certeza que eles não tiraram 100% o efeito da epidural, porque eu sentia, mas não sei, na hora ali era tanta assim, tanta vontade de ver a bebê já e aquele momento assim de medo, mas ao mesmo tempo de muita alegria, porque minha filha estava prestes a chegar. Então, não sei dizer assim o tamanho da dor, mas eu sei que eu sentia contrações na hora do parto. E aí, assim fez, tirou e eu sentia, e aí nós começamos a fazer a série para tentar expulsar a bebê. Então como eu disse, era meia hora só. Quando chegou a meia hora, ela falou assim, olha, se você não fizer mais esforço agora, né, já tinha meia hora que eu estava tentando expulsar e a bebê não descia, a bebê não encaixava. E ela falou, se você não fizer agora, eu vou ter que chamar o médico e aí ele vai ter que intervir de alguma forma. E eu falei assim, né, peguei com Deus e falei, vamos. E tirei força de onde eu não tinha e eu falava, eu não vou aguentar. E até que a bebê começou a apontar em 10 minutos ela nasceu. Então foram 40 minutos eu expulsando o bebê. Tem inveja de quem fala que, igual teve colegas minhas que com 3 esforços o bebê nasceu. E o meu não, o meu foram 40 minutos. E depois a bebê nasceu e aí eles pegaram, colocaram ela sobre mim por 2 horas e foi uma cena muito linda, foi o momento mais marcante da minha vida, foi o nascimento da minha filha. Nossa, nunca vivi nada tão lindo igual o que eu vivi. Apesar de tudo, apesar do medo, apesar de tudo, o momento do nascimento da minha filha foi a coisa mais linda do mundo. E ela ficou 2 horas sobre mim e depois eles vieram, eu não tive episiotomia, mas teve uma leve fissura que eu levei 4 pontos bem superficiais, mas graças a Deus não precisou fazer episiotomia nem nada e a minha filha nasceu com 3,270 kg, né, com 49 centímetros e meio e cheia de saúde e já querendo mamar. E depois, quando eles vestiram ela e que ela ficou 2 horas sobre mim, depois que eles, né, colocaram a roupinha nela, limparam e me limparam também. E aí nós subimos para o quarto, já era 8 horas da noite, então eu fiquei praticamente 24 horas sem comer nada, porque você não pode comer nem beber por causa da epidural. Então eu fiquei praticamente 24 horas sem comer e sem beber. Mas foi o momento mais lindo da minha vida e essa é a minha experiência de que a anestesia, ela vale do início ao fim, né? Foi a minha experiência, ela serviu do início ao fim. Só tiraram o efeito, mas acredito que não tirou 100%, porque eu sentia dor, mas não era muito intensa, porque eu não sentia contração para fazer força e a bebê não estava encaixada, eu precisava fazer força. Mas
foi tudo 100%, graças a Deus, e foi uma experiência muito, muito bonita e graças a Deus deu tudo certo. Então essa é a minha experiência, espero ter ajudado quem estava em dúvidas com relação ao epidural. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.